Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz. Quanta gente aqui hoje, né? Glória a Deus por isso. E hoje temos um convidado especial aqui, que é o apóstolo Silvio, amém? Tenho muita honra, porque além de ser baiano, é irmão, né? Sem mais delongas, venha para cá, irmão. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse apóstolo, porque nós estamos com a expectativa. Aleluia, estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Pai, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, ó Pai, em nós e através de nós. Obrigado pela vida do seu filho, Senhor. Eu tenho certeza que a vinda dele aqui, Pai, é como o João capítulo 4, que diz que foi necessário passar por Samaria. O Senhor mudou a rota do teu filho nesses dias, que estava lá no Espírito Santo, Pai. Eu tenho certeza que essa vinda aqui, Pai, o Senhor tem algo para liberar, ó Pai, em nossas vidas e nesta casa. E por isso nós abençoamos a vida dele, que o Senhor use ele de uma forma poderosa. É o que nós pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Quantos querem ouvir Jesus aí? Dá um aplauso a ele. Amém. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão aí? Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Na verdade, a gente não tinha nem ideia, né, de que isso ia acontecer. O que estava planejado no nosso coração era ir simplesmente até Barra de São Francisco, mas Deus tem suas surpresas, né? E viver essas surpresas nos torna participante daquilo que Jesus está fazendo nesse tempo. Acho que o mais importante para que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para nós é estar com o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer e precisa fazer. Amém? Primeiro porque nós entendemos que essa vida que hoje nós vivemos no corpo, ela não é mais nossa. Acho que a grande crise de um cristão, ela começa quando você quer viver uma vida que não é mais sua, ou quer mandar numa vida que não é mais sua. Então o nosso trabalho nesses dias é morrer. Por isso que é tão importante nesse tempo que você entenda a importância de morrer. Sabe? Acho que a vida de um cristão, ela começa a ser transformada por Deus quando ele entende a necessidade de que todos os dias ele precisa morrer, para que Cristo seja manifesto em nós. Abre comigo a sua Bíblia, Salmo capítulo de número 73, eu quero compartilhar uma palavra. Quem achar, diga amém. O texto diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. E comecei a imaginar, eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos e todos, e eles não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem da violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância eles ameaçam com a opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas, certamente
Me foi inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Você está aí? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Me permita mais uma vez servir a tua igreja. Nós convidamos os teus anjos a vir a esse lugar e trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós repreendemos todo inimigo da tua palavra e pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Nós precisamos da tua graça, em o nome de Jesus. Amados, hoje eu estava pensando a respeito do que a gente poderia estar compartilhando, e o Espírito de Deus colocou no meu coração trazer essa palavra para vocês a respeito da inquietude do povo de Deus. Acredito que esse tem sido um tempo de muita inquietude para nós que decidimos servir a Jesus e termos uma vida íntegra diante dele. E ler esse salmo um pouco com atenção vai te fazer compreender que todo mundo que serve ao Senhor passa por dias de crise. Passa por um momento na sua vida que você começa a olhar para lugares e situações que você não deveria olhar. E isso é muito sério, porque nós precisamos entender que existe uma guerra acontecendo aí fora, e que aí fora existe um ambiente preparado para que você olhe o que está aí fora e seja completamente seduzido por aquilo que o mundo tem planejado. E o salmista deixa claro que por algum momento ele olhou para tudo isso e os pés dele quase se desviou do Senhor. Sabe, eu fiquei pensando a respeito dessas coisas e tentando entender quando isso acontece, e eu descobri que uma das razões que mais faz um cristão começar a olhar para o que o mundo oferece é quando ele começa a almejar coisas que talvez Deus não tem para ele. E se você for muito sincero, você vai concordar comigo que hoje tudo que funciona aí fora é em volta do sucesso. Pessoas estão trabalhando o tempo todo porque elas têm um planejamento diário, e o planejamento de vida dessas pessoas está diretamente ligado ao que elas vão ser, ao que elas vão ter, o que elas vão se tornar. E eu gostaria de começar esse culto te fazendo uma pergunta, você que está aqui, amém? O que aos teus olhos você acha que realmente é sucesso para Deus? Será que sucesso para Deus é realmente tudo isso que o mundo está vivendo aí fora e que infelizmente tem adentrado dentro dos portões da igreja? Será que aos olhos de Deus tudo isso que nós estamos vendo acontecer aí fora com muitos cristãos também realmente é aquilo que Deus olha para nós como sucesso? Eu acho que você deveria começar todos os dias da tua vida perguntando para Deus qual é o planejamento de Deus para você. Porque quando essas coisas, Luiz, elas começam a ser verdadeiramente pautadas por aquilo que Deus tem para nós, a gente não corre o risco de ser seduzido pelo mundo e por tudo aquilo que ele oferece. As escrituras dizem que depois que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, Jesus sentiu o quê? Agora, irmão, para pensar comigo. Se o diabo não tem autonomia para ler o que está no nosso coração, como é que você acha que o diabo percebeu que Jesus estava com fome? É simples, Jesus entrou em crise. É simples, Satanás percebeu no comportamento de Jesus que ele estava em crise e que aquela crise denunciava que Jesus estava com fome. E automaticamente
em alguns daqueles episódios ali da tentação, você vai ver que Satanás vem diante de Jesus e ele mostra a Jesus a glória do mundo. E ele disse: tudo isso eu te darei, se prostrado perante mim, você me adorar. Esse é um dos textos que mais me empolga. E que eu acredito que nesses dias precisa ser colocado diante de nós como um texto de cabeceira diário, irmãos, porque todos os dias que você acorda com crise, você vai descobrir que tem um mundo aí fora tentando te seduzir. Tem coisas aí fora acontecendo para tentar te roubar, para tentar acessar a tua emoção e anular aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu fico imaginando no meio daquela crise, Jesus tomando uma decisão e dizendo o seguinte: eu preciso cumprir aquilo que o Pai me mandou. Eu não posso negociar com as minhas emoções. Sabe, é aí que começa a decadência de muitos cristãos. Porque permitir que aquilo que o mundo tem te oferecido hoje te leve distante daquilo que Deus tem planejado para você, é tentar trocar aquilo que é grandioso por coisas que não têm sentido. Sabe, irmãos, o ministério de João Batista durou só 6 meses. Humanamente a gente poderia olhar e dizer: foi um fiasco. Mas Jesus exalta João Batista dizendo o seguinte: entre os nascidos de mulher não houve um como João. Porque sucesso aos olhos de Deus não tem a ver com aquilo que você adquire, nem com aquilo que você se torna, mas se você está realmente disponível a cumprir aquilo que Deus falou ao teu respeito. E essa é a minha inquietude diária. Sabe, essa é a razão pela qual todas as vezes que eu estou diante de Deus e diante dos meus irmãos, eu choro. Porque a minha inquietude todos os dias é: Senhor, eu tenho cumprido aquilo que o Senhor tem me dado? Será que aí de cima, quando o Senhor olha aqui para baixo, o Senhor encontra alguém que talvez aos olhos do mundo eu possa estar sendo reprovado, mas que aos teus olhos eu vou estar vivendo plenamente aquilo que o Senhor escreveu? E por que isso, apóstolo? Porque, irmãos, Eclesiastes vai dizer: percebi que o que faz o homem correr atrás de tanto sucesso é a inveja. Percebi que o que faz o homem correr atrás de tanto sucesso é a inveja. Nós estamos diante de um mundo consumista, que foi extremamente planejado para te fazer fugir daquilo que Deus tem para a tua vida. E quantas pessoas nós não conhecemos que começaram a sua história com Jesus de maneira tão linda, que tudo que esses homens e mulheres queriam era a presença de Deus, mas ao longo do tempo elas começaram a se encher de projetos e metas e sonhos, e por algum momento essas pessoas tiraram os seus olhos do Senhor, e os pés dessas pessoas se desviaram daquilo que eles nunca deveriam ter se desviado. Essas pessoas estão cansadas dentro da igreja, frustradas, porque a vida que elas estão vivendo hoje é uma vida cheia de metas, cheia de plano, que tem roubado delas a melhor parte. Porque, meu irmão, ainda que você não concorde comigo, eu quero te dizer algo muito sério. A melhor parte para a tua vida não é aquilo que você adquire, mas o quanto você permanece amando a Deus. A melhor parte para a tua vida não é o que você tem se tornado na sociedade, mas o que você tem se tornado diante de Deus. E eu entendo que esses são dias que a igreja precisa começar a olhar para fatos como esse, aonde o salmista ele testemunha o risco que ele correu, porque em algum momento da vida do salmista ele começou a olhar para onde não deveria, assim como Eva. Assim como Eva, em um momento da história de Eva, Eva põe os olhos dela onde ela não deveria.
ela põe o coração dela onde ela não deveria. E o que Eva colheu, o que Eva experimentou, você acha que em detrimento do teu sucesso, vale a pena você perder aquilo que é mais precioso para a tua vida? Você acha que se encher de metas e conquistas humanas vai te dar a paz que você precisa? Eu te digo, não vai. Porque tudo que nós precisamos vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. E olhar para isso, irmão, vai fazer você começar a olhar para tudo que é de errado que está aí fora. E a influência desse mundo, o papel dele é tentar te desencorajar e dizer o seguinte: não está valendo a pena ser cristão. Porque eu olho para a vida de fulano, o cara anda todo errado e prospera. Agora por quê? Porque os olhos dessa pessoa em algum momento se desviou do Senhor e começou a focar na prosperidade. Começou a focar na conquista. Sabe, mas será que prosperidade realmente é aquilo que eu conquisto? Será que prosperidade realmente é aquilo que eu conquisto ou aquilo que eu me torno no caminho do Senhor? Porque quando Deus fala com Josué, Deus disse: medita na minha palavra de dia e de noite, e você vai dar certo, Josué, aonde quer que você for. Sabe, meu irmão, o que é que eu entendo com isso? Que quanto mais relação eu tiver com Deus, mais o meu caminho vai estar sendo construído por Deus. Você sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? Que não dá para se agarrar a outra coisa se não for a palavra de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta: o que é que você tem se agarrado? Pergunta assim: é o Bitcoin? Eu quero te dizer, irmão, tudo que é terreno, prata, ouro, vai se desfazer. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Outra coisa é que se os teus olhos permanecer firme no Senhor, você vai permanecer vendo aquilo que é belo. Você vai permanecer vendo aquilo que é incorruptível. Você vai permanecer vendo aquilo que é justo. Se os teus olhos permanecerem no Senhor, irmão, você vai permanecer vendo o que é inabalável. Amém? Se os teus olhos permanecerem no Senhor, você vai continuar olhando para aquele e para aquilo que nunca falha. Ah, pastor, mas está tudo dando errado na minha vida. Para onde é que você está olhando? Ah, pastor, mas as coisas na minha vida começou tão bem. É claro, querido, todas as vezes que eu tiro o olho do caminho correto, é tendente eu me perder, é tendente eu me desviar do meu rumo. Mas quando os meus olhos, eles permanecem fitos em Deus, você sabe o que é que vai acontecer, meu irmão? Eu vou permanecer enxergando o caminho. Nada do que aconteça na minha direita e na minha esquerda vai poder me roubar daquilo que Deus planejou para mim. Agora, por que é tão importante, irmão, a gente tratar de um salmo tão simples como esse? Pergunta por quê? Porque nós estamos na fase mais decisiva da igreja. E como eu disse nesses dias, pastores, a gente está correndo o risco de nesses dias encontrar crente pedindo oração para ímpio. Luiz, se você olhar hoje, 90% dos crentes está seguindo o mapa que o mundo está dando, ao invés de seguir o mapa que Deus tem dado. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: o mapa está aqui. Diz assim: nesse caminho haverá cura, haverá sucesso, haverá transformação, haverá força, haverá vida, porque tudo que você precisa vem dele. Tudo que você precisa vem dele. A
pastor, mas tudo que eu estou fazendo está errado. Experimenta ser fiel. Experimenta ser fiel. Experimenta voltar para a palavra. Porque qual a característica de um fiel? É porque ele vê Deus como a sua única fonte de socorro e ajuda. Ele não vê a sua habilidade, ele não vê a sua capacidade, mas ele vê Deus como a sua única fonte de socorro e ajuda. O texto deixa claro: eu tirei meus olhos do Senhor, meus pés quase se desviou. Sabe, irmãos, e eu posso ser sincero, o que tem de crente que está desviado dentro da igreja, porque os olhos dele não estão em Deus há muito tempo. Ele vem para a igreja para cumprir uma tabela religiosa, e ele já não tem mais uma expectativa daquilo que Deus vai fazer na vida dele. Ele não tem mais esperança, ele não tem. Irmão, eu não estou falando para te ofender, pelo amor de Deus, não se ofende. Eu estou te falando aqui para te fazer enxergar talvez o teu estado. Porque qual é o pior tipo de cegueira? É aquele que você não enxerga o seu estado, sabe? E nesses dias a gente tem pregado para pessoas que elas estão tão cegas, que elas estão recebendo uma palavra que na maioria das vezes Deus está apontando o estado delas, e elas estão dizendo: fala, Deus já está falando, cabeção, já está falando. O que falta é a gente enxergar. E como eu disse a vocês, nós estamos vivendo o momento mais importante da igreja. E qual é o momento mais importante da igreja? É quando uma sociedade caída começa a ver o Cristo vivo te sustentando de pé diante de tudo que você está vivendo. Mas quando a sociedade começa a olhar para o fulaninho da igreja que é crente e diz assim: está cabisbaixo, está desviado, cadê a luz? Quando a sociedade começa a procurar o irmãozinho que era do Pentecoste, e ele trocou a vida de oração, a vida de jejum, porque tudo que ele quer agora é prosperidade, ele construiu o próprio Deus dele, a sociedade não enxerga mais luz. E sabe o que é pior? Você está aí e diz amém. É que a nossa sociedade tem feito de tudo para extrair do ser humano a culpa. Porque o diabo sabe que a culpa é o único mecanismo que conduz o homem para o arrependimento. Observa para você ver. Se o cabra tem deficiência de roubar e pegar o que é dos outros, não, ele tem vício compulsivo. Não, irmão, isso é pecado. Se o cara tem problema com prostituição, não, tem vício sexual. Não, irmão, é prostituição mesmo. Bora parar de tentar maquiar o que é pecado, porque isso é tentando arrancar de nós a culpa. E enquanto não existe culpa, você vai entender que não tem por que se arrepender. Só que o texto diz: até que eu entrei na casa de Deus. É por isso que nesses dias o mundo precisa ouvir dentro da casa de Deus qual é o estado que nós estamos. Porque se o mundo não entender que é entrando na casa de Deus que ele enxerga o seu estado, se os crentes desses dias não entender que é entrando na casa de Deus que ele enxerga o seu estado, ele vai sair de dentro da igreja mais desviado do que o que ele estava. Então deixa eu te dar um conselho: não passa manteiga na mensagem, não. Fala o que a pessoa precisa ouvir. Fala o que ele precisa ouvir. Porque foi dentro da casa de Deus que ele enxergou o estado. Ah, pastor, mas eu tenho medo de falar e sair da igreja. Irmão, já está desviado. Lê aqui o texto, já estava. Já estava, Lu. Mas até que entrou na casa de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem tem entrado na casa de Deus tem ouvido a verdade de tua boca, ou tu tem sido omisso? Até que entrei. E quando entrou, ouviu. E quando ouviu, enxergou o seu estado. E aí agora o cara disse: não, muito obrigado, Deus, porque eu vi que eu olhei para onde eu não deveria estar olhando. Obrigado porque eu passei a ver o que eu não deveria estar vendo. Sabe?
E nós precisamos ser chacoalhados nesses dias por essa verdade que vai nos devolver lucidez, porque como filhos de Deus, olha aqui para mim, olha nos meus olhos azuis. Como filho de Deus, mesmo estando bem intencionado, tem momento que você se desvia dentro da casa de Deus. Tem momentos que você está fazendo coisas que humanamente não era para ser pecado, mas já se tornou pecado. Porque você começou a fazer o certo com motivações erradas. Você começou a fazer o certo de maneira errada. Quantas pessoas a gente não conhece, irmão, que o cara está trabalhando, é pecado trabalhar, pastor Betinho. Mas o trabalho se torna pecado no dia que ocupa o lugar de Deus. É pecado casar, irmão? Mas é pecado no dia que o casamento ocupa o lugar de Deus. É pecado ter filho, irmãos? Agora para entender uma coisa, tem um tempo de você encontrar mais crente desviado nesse critério de que nesse tempo. O cara está dentro da igreja, Lucimara, está passando por prova, está todo dia orando. No dia que Deus abre uma porta de emprego, Kelly, foi o último dia que ele veio na igreja, o trabalho virou pecado. O cara era um homem de Deus, tinha vida com Deus, casou, a vida dele agora é só para o casamento. Dentro de casa ele ora, o casamento se tornou um ídolo. E onde é que a gente vai parar com isso? Para onde é que a gente precisa correr nesses dias? Para um lugar onde a verdade de Deus, ela acesse o nosso coração e nos leve para um lugar de arrependimento. Porque só o arrependimento te torna sensível. Só quando você enxerga o seu estado, você diz: poxa, fiz besteira. É por isso que tem gente que não é o diabo que está falindo na empresa dele, é Deus. Tem gente, Luiz, que não é o diabo que faliu a empresa dele, é Deus. Porque Deus sabe que se a empresa permanecer aberta, Deus perde o filho. Tem gente que a crise no casamento não é o diabo, é Deus. Porque Deus sabe que se esse casamento permanecer calminho do jeito que está, irmão, tu não ora. Você está aí? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: é Deus, não é o diabo. Aí começou a ter a lutinha dentro de casa, agora começa: sai diabo, sai capeta. Sim ou não? E Deus está lá dando risada: oh meu Deus, tirou as vistas de mim, está cego. Está sem entender que às vezes eu preciso abalar a estrutura para revelar o propósito. Está sem entender que às vezes eu preciso abalar a estrutura para revelar o propósito. Sabe, irmãos, houve um tempo que Deus precisou abalar a estrutura de Jerusalém para revelar o propósito dentro da Babilônia. Deus permitiu Nabucodonosor entrar lá, quebrar tudo. Alguns historiadores dizem que ouro derretia na parede. Levou todo mundo cativo para revelar um crente dentro da Babilônia. Porque tinha templo, mas estava sendo usado por propósito errado. Então Deus disse: espera aí que no cativeiro eu vou revelar o meu poder na vida de um crente que quer ser dependente de mim. Então tem coisas que a gente está vivendo nesses dias que não é o diabo. Não põe a culpa no diabo. É a gente que saiu do lugar. E quando a gente sai do lugar, Deus usa situações para nos colocar dentro do que precisa ser. E aí o salmista diz aqui, ó: certamente Deus é bom para Israel. Por quê? Porque tudo que você está vivendo hoje dentro de um problema, pode ter certeza que a misericórdia de Deus está te alcançando dentro desse negócio. Eu paro para entender o seguinte, irmão. Eu saí da cadeia, comecei a vender umas roupas dentro da cadeia. Minha mulher comprou 5 camisas e 2 bermudas para mim dentro da cadeia. Dessas 5 camisas e 2 bermudas, eu cheguei a ter uma loja de roupa. Presos e a gente começou a comprar roupa na minha mão. Mas quando eu comecei a prosperar, eu fiquei arrogante. Eu disse: quando Deus me deixar rico,
eu vou construir a igreja para não depender de dízimo. Se eu não quero depender de dízimo. Acho que Deus olhou de lá de cima e disse: quem disse que eu dependo do teu dinheiro? É tu que vai depender do meu. Irmãos, foi coisa de 30 dias, a empresa faliu, que eu estava devendo 70 mil. E para entender uma coisa, olha aqui para mim, você devendo está falido. E um ex-presidiário devendo, o povo só diz que é golpe, Luizinho. Sim ou não? Irmãos, mesmo quando eu fui bandido, eu nunca gostei de dever nada a ninguém. Eu quase entro em depressão, Betinho. Quando eu já estava ficando doido dentro de casa, Deus usou um cara de uma cidade 100 quilômetros depois da minha. O cara estava orando, Binho. Meia-noite o cara me ouviu eu gritando ele. O cara foi lá em minha casa, impôs as mãos na minha cabeça e disse: ó, Satanás está te colocando uma seta de loucura, Deus está te libertando agora. Depois dessa oração eu me tranquei no meu quarto 3 dias, fui jejuar e orar para Deus revelar o propósito dentro de uma periferia que ninguém queria entrar. 12 anos depois eu estou lá vendo que valeu mais a pena Deus ter me falido do que se Ele tivesse me prosperado. Porque se eu tivesse prosperado, talvez hoje eu seria um empresário desviado, casamento destruído e com a minha salvação perdida. Isso é uma noite profética e eu creio que é. A primeira coisa que precisa ser restaurado aqui hoje é aonde está realmente os teus olhos. Porque em algum momento da minha vida meus olhos saíram do Senhor. E Binho, presta atenção nisso aqui, Binho. Estava orando de madrugada, estava devolvendo dízimo, estava indo para o culto domingo à noite, mas estava desviado dentro da igreja. Quando eu perdi tudo, que o propósito foi abalado, aí agora Deus começou, a me fazer ver que Ele nunca quis um empresário, Ele quis um apóstolo. Quando eu perdi tudo, aí agora, pastor, sabe o que foi que eu fiz? Peguei meu microfone de R$35, que era o que eu tinha, uma panela de sopa que eu tinha, uma caixinha de som, e desci para o lugar que ninguém queria. Hoje, 12 anos depois, eu olho para o que o Senhor tem feito dentro daquele bairro, vejo 60% da nossa membresia vindo por cento, da dia de domingo eu paro assim, e fico olhando o que Deus fez. Eu digo: é verdade, o que ninguém queria estava escondido aqui dentro. Sabe qual é a minha luta? Porque todo dia de manhã eu tenho que acordar e decidir para quem eu vou olhar. Se é para Deus ou se é para minhas crises. Deixa eu te dizer uma coisa: as crises não parou. Mas sou eu que decido para quem é que eu vou olhar. Deixa eu te dizer, as lutas não parou. Todos os dias eu acordo com a lança enfiada no pescoço, uma espada na barriga. Mas eu entendo que enquanto os meus olhos permanecerem no Senhor, ninguém me para. Quantos crentes estão aqui hoje abatidos, abalados, mas sabe por quê? Você tirou seus olhos do Senhor. Você tirou seus olhos do Senhor. Mas até que eu entrei na casa do Senhor, até que eu entrei, ai, irmão, você entra no mundão, você entra em tudo quanto é lugar, mas na hora que você entra na casa do Senhor, na hora que você ouve a voz do teu Deus, quando você ouve a voz dele, é como se ele organizasse tudo novamente dentro de você e você dissesse: uau, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi porque é que eu estou passando por isso. Agora eu entendi porque é que eu conquistei tantas coisas e eu não tenho alegria. Agora eu entendi porque é que tem tanta coisa acontecendo e quando eu deito de noite eu não tenho sono, eu não tenho paz. Sabe por que isso? Porque você tirou seus olhos do Senhor.
Você tirou seus olhos do Senhor. Você tirou seus olhos do Senhor. Que quando seus olhos estão no Senhor e sua relação com Deus, ela é construída debaixo de intimidade. Todas as vezes que você fecha os seus olhos e você descobre que o teu Deus, Ele está feliz com quem você tem se tornado, isso te enche de alegria e de amor. Isso te empolga para caminhar mais uma milha. Isso te empolga para permanecer dentro do propósito que Deus falou para a sua vida. Deixa eu te dar um conselho: para de olhar para o mundo. Para de olhar para o que está acontecendo lá fora. Para de olhar para o que você tem olhado. E começa a olhar para o Senhor. Para com isso. Para com isso, não é em vão que você veio aqui hoje. Choveu tanto, relampejou, você podia ter ficado em casa. Mas Deus está querendo colocar as coisas em ordem dentro de você. E você sabe por que, Binho, que nesses dias Deus está fazendo isso com a gente? Porque é que Deus está sacudindo a gente e colocando as coisas no lugar? Porque o mundo vai começar a olhar novamente para a igreja. E ele vai começar a olhar de novo para uma geração de pessoas que vai estar dizendo: olha, tudo que está acontecendo aí fora não me empolga, porque os meus olhos estão no Senhor. Uma geração de jovens que vai começar nesse tempo. Ei, Deus está virando a chave no Brasil. Pessoas vão começar a entrar dentro da faculdade, que é um ambiente tão propício para prostituição e manipulação, e essas pessoas vão começar a sacudir algumas coisas. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: ei, tem alguma coisa de errado com você, porque todo mundo que veio aqui se corrompeu, e você não para. Você vai dizer: porque os meus olhos estão no Senhor. Os meus olhos estão no Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa: todas as pessoas que permaneceram com os seus olhos em Deus prosperaram e se tornaram grandes. Quantas vezes, Luiz, você não foi tentado, mas Lucimara, para olhar para trás, para olhar para o mundo? Quantas vezes? Mas os olhos teve que permanecer em Deus. E por permanecer em Deus, os resultados começam a chegar. E você sabe o que é que a gente descobre quando os nossos olhos permanecem em Deus? Vale a pena prosseguir. Vale a pena prosseguir. Vale a pena ir até o final. Vale a pena ir até o final. Eu não sei qual é o nível de batalha que você está enfrentando nesses dias, de inquietude, de crise. Mas eu quero te dar um conselho: volta lá para dentro daquele quarto, desliga o teu celular e começa a buscar dentro do quarto aquilo que você perdeu. Porque eu quero te dizer uma coisa: o Senhor vai restaurar completamente a tua vida. O Senhor vai restaurar a tua visão. O Senhor vai te fazer ver coisas que até aqui você não estava vendo. Sabe, eu entendo que todo mundo que tem uma visão trabalha por aquilo que Deus deu. Deus deu uma visão a Noé. Antes de Noé começar a construir, primeiro Deus deu a planta, e a planta era a visão. E você sabe o que é que me impressiona? Que chega o dia que Deus manda Noé entrar dentro do que ele construiu. E quando Noé entra dentro do que ele construiu, que os filhos entram, que aquela porta se fecha, Betinho, no meio de toda aquela tribulação que aconteceu, das águas subindo, pessoas gritando, morrendo, pessoas pedindo para entrar dentro daquela arca. Eu imagino que um filho olhou para o outro e disse assim: nosso pai é homem de Deus, porque tudo que ele falou se cumpriu. Sabe, irmãos, quando a visão do povo de Deus está alinhada com a visão do céu, a gente começa a experimentar nos nossos dias algo que a terra precisa.
Porque nós nunca vivemos dias de tanta inquietude como a nossa sociedade tem enfrentado nesse tempo. E você sabe o que é que eles precisam? Do que você tem. Eles precisam da paz que você tem. Eles precisam da visão que você tem. Eles precisam da esperança que você tem. Eles precisam da confiança que você tem. É por isso que a guerra do inferno nesses dias é só para fazer com que você tire os seus olhos do Senhor. Porque ele sabe que um cristão que tira os seus olhos de Deus, ele é seduzido pela primeira coisa que aparece na vida dele. Mas um cristão que está com a sua visão em Deus, ele não negocia aquilo que ele tem, porque ele encontrou o que é de mais precioso. Ele encontrou o que é de mais precioso. É por isso que a minha luta hoje, Betinho, não é para ter prata e ouro. A minha luta hoje, Betinho, é só para ter o coração do Senhor. Que o que esse mundo quer, Binho, apesar de correr atrás de tanto dinheiro, eles não têm. A maior preciosidade que esse mundo precisa, eles não têm. E Deus deu a oportunidade a nós de ter, que é de ter o coração do Senhor. Você sabe quanto isso é importante para a vida de um cristão? Você sabe o quanto isso transforma a vida de uma pessoa, a paz que isso gera dentro de nós? Sabe, essa deveria ser a busca constante da igreja. Irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Mas nós como igreja, eu falo em toda a terra, a gente não deveria esperar dia de culto para a gente estar na igreja. A gente não deveria precisar de um culto para estar na igreja. A gente era para estar dentro da igreja quase todos os dias da nossa vida. Eu estava falando com o apóstolo Kleber. Kleber, a maioria do meu tempo eu estou orando, ou estou com minha família, ou eu estou na igreja. Sabe, tem dias, pastor, que eu vou para dentro da igreja sem ninguém lá, chego no chão, sento e fico ali com o Senhor. Tem dias que nem para a sede eu vou, Betinho. Tem dias que eu vou lá para o Orobó, para o meio do mato. Pego um colchãozinho, uma garrafa de água, distante do aplauso de todo mundo. E vou estar no lugar aonde o mundo gostaria de estar. Vou para o lugar que o mundo gostaria de conhecer. Eu vou para o lugar da intimidade. E sabe, pastora, a minha busca não é por prata, não é por ouro, não é por uma solução, mas é para que o coração de Deus me seja revelado. Se vocês entendessem o quanto isso é importante para a vida de vocês, toda depressão, toda opressão ia cair, toda angústia, ela ia sair. Deixa eu te dizer, um dia eu fui o cara mais angustiado que você pode. Quantas vezes eu não pensei em pegar uma corda, passar e dar um fim na minha vida. Mas até que eu encontrei tudo que eu precisava, o que eu não encontrei no crack, o que eu não encontrei na cocaína, o que eu não encontrei na prostituição, o que eu não encontrei no roubo, eu encontrei dentro de um ambiente com o Senhor. Senhor, eu oro pela vida de tua filha. Eu estou repreendendo agora em nome de Jesus Cristo toda angústia, toda opressão. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, seja livre agora de toda opressão. Espírito Santo, vem sobre a vida dela agora, em o nome de Jesus. Vem com graça sobre a vida de tua filha. Vem com graça. Nós estamos liberando ela no reino do Espírito, Pai. Declarando cura, declarando restauração.
Que a alegria do Senhor venha sobre ela. A alegria do Senhor, a cura do Senhor nas suas emoções, Pai. Nós declaramos sobre a vida de tua filha. Sabe de uma coisa, minha mãe? A gente precisa ouvir mais vocês. Essa geração precisa aprender a sentar para ouvir pessoas como vocês, porque a vida de temor de vocês vai ajudar a restaurar o temor de muitas pessoas que perderam o temor de Deus. Eu oro nessa noite para que o Senhor renove as tuas forças. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de tua filha. Eu te peço que o Senhor renove as forças dela. Eu te peço, meu Deus, que todo cansaço seja removido, que o Senhor visite os nervos dela, os ossos dela, que ela seja aquecida pelo fogo da tua glória, que a presença do Senhor venha sobre ela, Pai, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu estou pregando para muitas pessoas aqui, sabe, que estavam vivendo esse tempo. Eu estou pregando para pessoas aqui que estavam extremamente cansados, em crise. O Senhor te convida hoje a voltar os teus olhos novamente para Ele. Sabe, esse texto aí deixa claro, o cara estava desviado dentro da casa do Senhor, só faltou se desviar os pés, porque os olhos já estavam no que não devia, o coração também. Eu não sei se faz sentido para você, mas eu entendo que tem momento que a gente tem que dizer: Senhor, é comigo essa palavra, eu sei como eu estou. Sabe, esse cara não conhece a minha vida, e eu sei que o teu Espírito está aqui. Você precisa ter coragem de correr para o Senhor e dizer: Senhor, faz algo novo. Porque é no altar do Senhor que estão as respostas. Não é lá fora. Ei, deixa eu te dizer, para de procurar um psiquiatra. Para de procurar um psiquiatra. Para de tentar procurar coisas que a tua cura está no Senhor. Não estou desprezando os médicos. Não estou desprezando. Eu quero te dizer que o teu Deus permanece vivo. Ele tem poder para te libertar dessa opressão. Senhor, eu oro para que toda essa angústia saia. Vem sobre a alma de tua filha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arranca ela desse cativeiro espiritual. Eu estou ordenando agora, seja quebrado todo o cativeiro espiritual. Seja desfeito agora todo o peso, toda a opressão, todo o cansaço, em nome de Jesus agora. Agora, Espírito Santo, toca ela com a tua glória, toca ela com o teu poder. Nós declaramos a tua glória sobre a vida de tua filha. Vem com a tua presença. Coloca a mão aqui, irmã, sobre o peito dela. Senhor, restaura a vida de tua filha agora. Em nome de Jesus. Eu estou ordenando que toda cadeia seja quebrada agora. Agora, essas prisões, essas algemas, elas estão sendo quebradas agora. O Senhor está tocando a tua alma e devolvendo saúde. Você precisa de saúde, e o Senhor está tocando o teu corpo físico agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, você quer que eu ore por você? Vem cá na frente, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Você reconhece seu estado? Você se vê como você está agora? Você precisa da graça do Senhor? Tem dia, Binho, que eu nem espero ninguém me chamar no altar. Quando o Plínio, os meninos estão lá pregando, quem primeiro corre para o altar sou eu. Quanta gente cansada aqui, Binho. Só porque tirou os olhos de onde não deveria ter tirado. Havia um cansaço espiritual aqui violento acontecendo com muitos de vocês. Havia uma angústia terrível.
Marcele, cadê Marcele, gente? No banheiro. Cadê os obreiros? Impõe as mãos aqui no peito dessa galera. Os pastores, impõe as mãos no peito desses homens, dessas mulheres. Sinto. Deixa o Senhor curar você. De joelho dobrado, abra seus lábios. Se sentir vontade de chorar, chore. Até que eu entrei na casa do Senhor. Até que eu entrei lá. Até que a gente entra, pastora Bruna, na casa de Deus. E quando a gente entra, Bion, até que a gente entra na casa de Deus. Quando a gente entra na casa do Pai, o Pai coloca tudo em ordem. O Pai coloca tudo em ordem. Ora aqui, Marcele, pelos irmãos. Pai, nessa hora nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor Jesus, que está aqui nesse altar, Senhor, que reconhece, Pai, que tirar os seus olhos de Ti, Senhor. Ah, Deus, como traz angústia, Senhor, na nossa alma, quando nós deixamos de olhar para Ti e olhamos para tantas coisas, Senhor, para tantas coisas que não tem valor, Pai. Mas nesta noite, Senhor, é uma noite, Senhor, de renovo, é uma noite de restauração, Pai. Por isso, nesta hora, Deus vai tocando, Senhor, em cada um dos Teus filhos que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, vai envolvendo eles com o Teu amor, Senhor. Talvez há tanto tempo, Senhor, eles não tenham sentido, Senhor, o Teu toque, Senhor, porque estão tão distraídos, Pai, com as coisas deste mundo, que não conseguem mais, Senhor, sentir a sensibilidade, Pai, da Tua presença. Ah, Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche os Teus filhos com a Tua presença, Espírito Santo. Que eles sejam tocados nesta noite, que eles sejam cheios nesta noite, que eles sejam restaurados nesta noite. Ai, abaixuie cantere para deixai. Os sonhos, Senhor, os sonhos, Senhor Jesus, os sonhos que foram esquecidos, Pai, por olhar, Senhor Jesus, talvez para trás e não conseguir enxergar, Senhor, que iria, Senhor, iria realizar, Senhor, esse sonho, Pai. Traz de volta os sonhos, traz de volta os sonhos, os projetos que Tu tem para a vida dos Teus filhos, Senhor. Que eles sejam restaurados, Pai. Que os sonhos sejam restaurados. Que a visão seja restaurada nesta noite. Ai, que toda a sensibilidade possa voltar, possa voltar, possa voltar, possa voltar, Pai. E o Teu propósito se cumpra na vida deles, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Vai, Senhor, curando corações nesta noite. Vai curando corações nesta noite. Vai curando corações feridos, corações machucados. Senhor, às vezes não olhou, Senhor Jesus, nem para as coisas, mas olhou para si mesmo, Pai. Olhou para as dores, olhou para as frustrações, Senhor, e acabou tirando os olhos de Ti. Mas nesta noite, Senhor, que ela seja, Senhor, curada, que a sua alma seja curada, Senhor, que o coração dela seja curado, que as frustrações sejam curadas, Senhor, que sejam cicatrizes, Pai. Ah, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, que as palavras, Senhor Jesus, do passado não venham influenciar no seu presente, que as palavras do passado não venham influenciar no seu presente, Senhor Deus. Abre a visão nesta noite, abre a visão nesta noite, Pai. Abre a visão e toca, Senhor, na vida dos Teus filhos nesta noite. Sabe, irmãos,
A gente nunca parou para pensar em um detalhe a respeito do jejum. Como é que um cara sem nada no meio do deserto, jejuando e orando, causou tanta preocupação no inferno, a ponto do diabo dizer: tudo isso te darei se prostrado perante mim me adorares. Que arma Jesus tinha? Que poder aquisitivo Jesus tinha? Que título Jesus tinha? Sabe, Satanás havia enxergado que um homem no deserto, dentro do propósito, é mais temido do que um homem que conquista todas as coisas, mas está fora do propósito. É por isso que um homem ele não é temido quando ele alcança coisas. O homem é temido quando ele está disposto a permanecer no propósito, mesmo quando ele está no deserto. Deixa eu te dar um conselho. Fica muito preocupado quando o teu coração começa a focar em ter coisas e essas coisas vão te tirar do propósito que Deus tem para a tua vida. Fica muito preocupado se você é uma pessoa que está fazendo de tudo para tentar sair logo do deserto. Porque eu quero te dizer, talvez você no deserto está sendo mais temido do que quando você alcança tudo e está distante daquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, por favor, não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Ainda que para isso você tenha que enfrentar o deserto. Ainda que para isso você tenha que enfrentar a dificuldade. Que Deus abençoe sua vida. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Levante do seu lugar,
enche-me e até transbordar. Derrama tua glória. Levante do seu lugar e comece a adorar ao Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me Até transbordar, Jesus. Quantos foram abençoados essa noite? Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Te louvamos, Senhor. Que essa visitação da tua presença, tua glória permaneça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar por um instante. Silvio, obrigado. Tenho certeza que foi uma virada de chave essa noite. Amém. Quantos foram abençoados, diga amém. Glória a Deus por esse momento. Foram lançadas sementes. E se você ainda não ouviu o testemunho do Silvio, né, eu desafio você a ouvir. Uma história linda, né? De um homem que teve encontro com Jesus. E hoje essa benção aí, né? Um apóstolo que tem tocado as nações. É a nação, né? As nações assim em breve. Mas tem tocado o Brasil aí e o Nordeste do Brasil. Aleluia. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Glória a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me desse teu poder. Verso 5 diz assim: portanto, achei necessário exortar os irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa recompensa, da qual fostes notificados antes, para que a mesma esteja pronta, como uma questão de generosidade e não de avareza. Mas digo isto: que semeia com moderação, ou aquele que semeia pouco, também pouco colherá. E o que semeia em abundância colherá. Cada um de conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama aquele que entrega com alegria. Amém. Vamos demais esse texto, porque ele é bem claro. Como o Silvio estava falando aqui, eu achei muito incrível, que quando ele queria ser empresário para abençoar a obra de Deus, tá? É um conflito que nós temos como pastores às vezes. Falei, Senhor, é mais fácil se converter em empresário e acaba com todo esse sofrimento, Jesus? Não é mais fácil o empresário vir aqui, né? Vem até de aviãozinho, a gente faz até um heliponto para ele descer aqui, deixar o dízimo dele e sarar, não é? E sanar todas as nossas contas proféticas, aleluia. É de Deus ou não é? Depende, irmão. Mas eu acho que Deus nos dá a oportunidade que para a gente possa ser abençoado. Então imagine se alguém semeasse no seu lugar. Se alguém fizesse no seu lugar, claro, você não ia colher. Então Deus nos dá uma oportunidade que a gente caminhe como igreja, que cada um possa contribuir com a sua semente, cada um possa abençoar com aquilo que Deus colocar no coração. De uma forma tão poderosa e profética, Deus vai aumentar, amém, o seu celeiro, vai transbordar de vinho os seus lagares. Então o que acontece? Eu não quero que Deus traga para nós um empresário que cabe com tudo e ninguém semeie, porque vai tirar do nosso meio a prosperidade, amém? Mas eu tenho certeza que Deus pode enviar pessoas que
continue abençoando, amém? E você também continue abençoando de uma forma poderosa. E a palavra diz aqui que aquele que semear muito vai colher muito. É uma regra. Paulo está ensinando, eu já disse, há uma direção no Espírito. Quando eu tenho com vocês, façam as coletas, como eu já tinha avisado, para que não seja peso para vocês quando eu chegar até vós, mas que vocês semeiem de uma forma sábia, não por necessidade, não por querer semear, mas com sabedoria, porque aquele que semear, ele vai colher. Então há uma oportunidade que Deus está nos dando nesses dias, para que a obra de Deus continue, para que o reino de Deus continue avançando. Até mesmo pegando aqui algo para você entender o poder da semente. Irmão, eu amo esse chão aqui, molhar de lágrimas, sabia? Eu tenho até medo de passar a resina, vai ficar tudo pretinho, depois vai esconder as nossas lágrimas. Mas Deus falou conosco que esse lugar aqui é um lugar muito, de derramar as nossas lágrimas e chorar na presença do Senhor. Então escute o que eu vou dizer, onde eu estava mesmo, Jesus. Até eu sigo testemunhando aqui, olha só o poder da semeadura. O poder aonde você entrega algo e você perde o controle de onde vai essa semente. Ele não conseguiu dar o testemunho, mas ele fala que quando ele estava preso na cadeia, ele ligou a televisão e alguém pregou o evangelho e ele se converteu através de uma TV. Um pregador, rádio, um rádio. Foi um rádio, irmão. Eu coloquei uma TV mas foi um meio de comunicação, aleluia. Mas foi um meio de comunicação, ou seja, o evangelho entrou numa cadeia. Talvez por alguém manteve aquela estrutura e um dia alcançou esse homem de Deus que tem tocado milhares de pessoas, tem abençoado muitas vidas, irmãos. Então escute o que eu vou dizer, não se subestima, ou seja, não rejeite aquilo que Deus está te dando, amém? Pode ser que é pouco, mas que seja o suficiente para Deus usar esses dias na obra dele e fazer abundar sobre a tua vida. Continue semeando em nome de Jesus. Talvez é o deserto que você está passando, mas continue semeando com alegria, com sabedoria, para que dias que vão vir pela frente você possa colher de uma forma sobrenatural. E você aprendeu que o maior sucesso é estar em Deus, amém? Então o maior sucesso é você depender dele. E eu tenho certeza que nessa noite há uma oportunidade de selar esta palavra profética, entregando uma oferta, devolvendo o teu dízimo, fazendo parte deste momento em nome de Jesus. Há na frente aí da tua cadeira um envelope, amém? Pega o seu envelope, prepara uma oferta essa noite, uma oferta abençoada. Eu tenho certeza que vai abençoar muito essa obra, vai abençoar pessoas, vai abençoar o reino de Deus. E se você quer fazer aí a sua oferta via Pix, está aqui o nosso número, aleluia. Pega aqui o número do Pix, faça a sua oferta, ou da agência Bradesco. Você que está em casa, está aí na tela o QR Code. Você pode então acessar e fazer parte deste momento e contribuir em nome de Jesus. Lu. Glória a Deus. Prepara a sua oferta aí em nome de Jesus. Ao preparar a sua oferta, vai ficando de pé. Glória a Deus. Deixa eu orar por você, amém? Quem vai colher muito aí? Tem que semear muito, amém, irmão? É a lei da semeadura. Fique de pé, deixa eu abençoar você em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Levante seu envelope, feche os teus olhos. Deixa Deus santificar a sua casa, a sua vida financeira. Deixa Deus fazer você ser próspero. Alguém que Deus vai levantar esses dias para abençoar a sua casa. Aonde a entrega e a generosidade não está somente sobre uma pessoa, mas sobre o corpo de Cristo, que é a tua igreja aqui na terra. Pai, Senhor, eu quero abençoar, ó Pai, essa noite, cada um dos teus filhos que vieram aqui. Eu quero te pedir, Espírito Santo, de uma forma
temerosa no nosso coração, Pai. Que o Senhor abençoe os teus filhos de uma forma poderosa. Que seja um tempo de prosperidade jamais visto na vida dos teus filhos. Senhor, nós iremos entrar agora, Senhor, para o último trimestre desse ano. Eu tenho certeza que em 3 meses o Senhor pode mudar o cativeiro dos teus filhos, fazer coisas novas, Senhor. Senhor, eu me alegro, levante o seu envelope, porque essa casa tem se movimentado no ato profético. Fiquei feliz, Senhor, na viagem que eu estava esse final de semana, onde pessoas aqui voltaram e aceitaram a Jesus. Irmãos mandando o Senhor foto de carro que compraram e com o coração grato, que a bênção e a palavra está se cumprindo. Eu quero declarar, Senhor, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor, e por isso eu te peço, abre portas aonde não há, em nome santo de Jesus, e faz prosperar o teu povo, Pai. Eu declaro, Senhor, agora, Senhor, os próximos 3 meses serão os 3 meses, Senhor, que a arca teve na casa de Obed-Edom, Senhor, que foi um tempo de prosperidade. Eu declaro, Senhor, sobre nós como igreja, Senhor, dias que a gente não viu, Pai, dos céus abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre essa igreja. Que o Espírito Santo te abençoe e te prospere, no nome santo de Jesus, aleluia. Prepara a tua oferta. Ao preparar, sai do teu lugar, vem aqui à frente, entrega com o coração alegre, em nome de Jesus, aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. Quantos aqui foram abençoados hoje? Eu queria que você aplaudisse Jesus bem forte. Aleluia. Quinta-feira nós vamos ter culto às 19 horas. Solta aqui os recados rapidinho, cara. Solta os recados aqui, por favor. Glória a Deus, amém, irmãos. A agenda da semana aí, ó, terça-feira nós temos, né, intercessão. Quinta-feira agora aqui, culto normal. No sábado nós teremos Secap Jovem. Domingo de manhã à noite o nosso culto da família e celebração, aleluia. Glória a Deus. Quando fala assim, é o sistema, está fora do sistema, né? O sistema caiu. Quem aqui está visitando a gente pela primeira vez, faça sinal com a sua mão. Tem alguém aqui que está a primeira vez na casa? Aleluia. Lá atrás nós temos uma irmã preciosa. Meu Deus, o irmão está um príncipe aqui. Quem mais está visitando a primeira vez? Fica de pé, você que está visitando a gente. Vamos aplaudir ao Senhor pela tua vida lá atrás, aqui. E o Júnior também, né, Júnior? Já está aqui na casa, né? Dá uma balinha para o Júnior aqui. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E no dia 15 de outubro, amém, irmão? Olha, isso aqui, esse banner é muito profético. E na semana das eleições, tem um 22 ali. Tem uma mensagem aí, esse pessoal da mídia, hein? Olha só, nós teremos aqui a nossa festa regional, vai ser no dia 15. É uma festa de comida brasileira. Faça parte. Vai ser aqui na igreja a partir das 11h30 da manhã. Então a gente vai ter um tempo de comunhão e muito relacionamento. Se programe e coloque na sua agenda aí, dia 15 de outubro, ok? Queridos, e enfim, depois de tanta solicitação, nós vamos ter aqui o primeiro evento para mulheres aqui na Secap, amém? Então nós vamos começar com Famintos por Deus Mulheres. E eu queria que você seguisse lá no Instagram o
Famintos Mulheres e fizesse a sua inscrição lá no Eventbrite. Vai ser de terça a quinta, de 3 a 5 de novembro. E essas mulheres são mulheres de Deus. Pastora Dani Zacar lá em cima, ela tem um testemunho incrível. É praticamente uma mulher que ressuscitou dos mortos. Passou por uma grave enfermidade. A pastora Marcelene é uma mulher de oração, esposa do apóstolo Cristiano, né? Todos vocês conhecem ele, já fez Famintos aqui com a gente. Um cara de oração, um cara de torre. Pastora Zilda Bertelli dispensa comentários. É uma mãezona para mim. E eu creio que vai ser um tempo incrível de Deus. O apóstolo Judá Bertelli vai estar um dia aqui com a gente também. A gente ainda não sabe que dia vai ser, mas ele vai vir aqui honrar esse primeiro Famintos Mulheres. Então faz a sua inscrição lá. A sua pastora vai estar procurando vocês. Nós vamos dividir as funções. E essa daí é só porque é a anfitriã da casa aqui. O povo aqui já está cansado de me ouvir. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma notícia muito boa sobre esse evento. Sabe o que é? Staff, café, almoço lá em casa, janta, vai ser tudo preparado pelos homens dessa igreja. Até as florzinhas que a gente vai colocar na mesa vai ser arrumado por quem? Pelos homens. Certamente o Jefferson vai fazer pudim. Certamente o Betinho vai cozinhar. Vai ser demais, vai ser um tempo incrível. A segunda coisa que eu quero dizer é que a gente já tem, a última vez que a Yara me passou o relatório, já tinha 147 inscrições para esse evento, que eu nem publiquei no meu Insta ainda, aqui pro pessoal da igreja. Só pus no Secap Mulheres. Então tinha 147 inscrições já. E eu já recebi uma ligação da apóstola Ada, lá de Salvador. Ela já está vindo, acho que com 10 mulheres de Salvador e Porto Seguro. E eu preciso de hospedagem. Então, nós vamos precisar hospedar essas mulheres. E eu creio que vai ser um tempo incrível e sobrenatural dos céus. Quem crê nisso? Amém? Posso contar com vocês? Vai ser incrível, não vai? E na nossa reunião do presbitério, se é que dá para chamar de reunião do presbitério, né, Silvio? Irmãos, no último dia lá no Espírito Santo, a gente fez a reunião do presbitério. 3 horas da manhã, todo mundo morrendo de sono. Mas chegou uma hora que eu dei tanta risada que eu caí no chão de dar risada. Então você vê como é a reunião do presbitério quando ajunta esses 4 aqui do Famintos por Deus. E aí nós começamos a gerar, nós estamos orando. Mas provavelmente nos próximos anos talvez a gente tenha 4 conferências do Filhos do Leão Mulheres também, amém? Talvez uma por ano, né? Uma em cada igreja, em cada ano. Então vai orando aí em nome de Jesus. E vamos ministrar essa mulherada aí, amém? Glória a Deus. Acabou? Então você que não seguiu ainda aqui do Famintos Mulheres, curte lá que está começando e vai dar certo, em nome de Jesus. E eu queria dar uma palavra. Queria dar uma palavra para vocês. Domingo é um dia muito especial. Esse ano, em novembro, nós fazemos 20 anos de ministério pastoral. E em 20 anos nós nunca falamos de política aqui. Até porque nós acreditamos que a plataforma não é um lugar, não é palanque político. E por muitas vezes nós já recebemos o prefeito aqui e ele nunca subiu na nossa plataforma. Já recebeu orações, nós honramos ele, acreditamos no trabalho dele. Mas domingo é um dia decisivo para a nação. O voto é seu, a decisão é sua. É você quem decide e nós não temos autoridade para te dar direção sobre isso. Mas eu queria te dar um conselho, como profeta nessa casa. Em primeiro lugar, não anule o seu voto. Você não é Pilatos. Não lave as mãos diante de uma situação tão difícil que nós temos passado como nação. É tempo de tomar uma decisão. A gente não pode ficar em cima do muro
e nem no meio do caminho. Em segundo lugar, não existe homem perfeito, não existe candidato político perfeito, mas não vote em quem tem trabalhado contra aquilo que a gente acredita, contra princípios da palavra de Deus. Então ore, busque a Deus. Deus tem uma direção para essa nação, mas você também precisa fazer a sua parte. Há muitos anos atrás, quando eu ouvi a palavra, eu lembro de um abrindo os céus sobre o Brasil que teve. Praticamente todos os ministros da nação estavam lá. Eu acho que tinha umas 5, 6 mil pessoas dentro da Bíblica da Paz. E a Stacy Campbell liberou uma palavra, e depois eles vieram com uma série de palavras, liberando palavras de que Deus ia fazer algo diferente no cenário político do Brasil. E eu lembro que um dia eu acordei e eu estava ouvindo uma palavra e eu pensei assim: estou confessando meu pecado. Alguém pode calar a boca desses americanos que nunca viveram o que a gente vive, que não sabe o que é corrupção como a gente sabe e sente na pele, que não sabe o que é por anos você entrar em vários departamentos da prefeitura tentando tirar um alvará de funcionamento para a igreja e não conseguindo, mesmo querendo fazer o certo, você não conseguir fazer o certo, a não ser que você desembolsasse dinheiro e pagasse propina. E quando eu ouvi aquelas mulheres profetizando, eu lembro que eu pensei: alguém pode calar a boca desses americanos que nem entende o que nós estamos vivendo. Hoje eu peço perdão publicamente por isso, porque muitas palavras que nós ouvimos já se cumpriram, né? Por bem ou por mal. Eu não estou aqui para julgar o mérito da questão, a vida de ninguém, mas o que nós temos visto ultimamente são cultos, palavra de Deus e o nome de Deus sendo honrado lá em Brasília, sendo levantado. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então sai daqui, ora. Talvez isso aqui nos custe alguns irmãos. Eu não estou falando vota nisso ou vota naquilo, mas eu estou falando, você não é Pilatos. Não seja omisso, não anule o seu voto. Ore a Deus e vote com quem tem defendido aquilo que a gente acredita de princípios da palavra de Deus. Nos ajude, porque Deus está no governo de todas as coisas. E o apóstolo Kleber falou uma coisa lá no Espírito Santo que mexeu muito no meu coração: se a casa cair, para você não vai cair se você tiver feito o certo. Amém? Então que Deus te abençoe. E o apóstolo vai orar aqui pelas eleições no domingo. Nós não vamos estar aqui nesse final de semana. Nós vamos tentar fazer o nosso voto em trânsito. Infelizmente, quando a gente fechou essa viagem, aceitou o convite para ministrar nos Estados Unidos, eu não conciliei com a data da eleição. Se eu tivesse conciliado, eu não teria aceitado o convite para ir, mas nós vamos tentar fazer o nosso voto em trânsito. A gente vai estar na América, mas na próxima semana a gente já vai estar por aqui de novo. Mas você vai fazer a sua parte em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar e pedir a Jesus que seja feita a vontade dele na terra como nos céus. Amém? Levante suas mãos. Pai, como igreja nós queremos apresentar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Como cidadão dessa terra, Senhor, nossa pátria não é aqui, é o céu, e nós sabemos disso. Nós sabemos, ó Pai, que nós temos deveres e compromissos aqui nessa terra. E nós declaramos, ó Deus, que em nome santo de Jesus, esse tempo de libertação do Egito que o Brasil está vivendo, de um cativeiro de mais de 20 anos, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que o Brasil não vai ficar mais debaixo desse jugo, que os nossos filhos, as crianças, Senhor, não vão perder a sua identidade, Senhor. Eu declaro em nome santo de Jesus Cristo que o Brasil é do Senhor. O Brasil é o celeiro para as nações. E eu declaro, Espírito Santo, que nessa eleição de domingo,
Nós declaramos agora que toda e qualquer ação do diabo, Pai, nós repreendemos em nome santo de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, como povo, Senhor, que teme o Teu nome, que ora e sabe, Senhor, nós iremos, Senhor, fazer o que estamos entendendo nesses dias. Não é a Tua direção, Pai, mas entendemos esses dias que o Senhor levantou Jeú no nosso meio, tem levantado pessoas, Senhor, para governar. E nós declaramos em nome santo de Jesus Cristo que o Brasil será liberto, Senhor, de toda e qualquer cativeiro em nome santo de Jesus. Nós declaramos que o Brasil é livre, Pai. O Brasil, Senhor, foi chamado para Te adorar, foi chamado, Senhor, para entronizar o Teu nome. E nós declaramos, Pai, que nada e ninguém vai calar a voz da igreja. E nós abençoamos o nosso Brasil, nós abençoamos a nossa nação. E nós declaramos que Brasil, Tu és escolhido, Brasil, Tu és separado nesta hora. E nós Te pedimos, Espírito Santo, cumpra em nós a Tua vontade. E nós declaramos que nós veremos o bem do Senhor, aleluia, porque o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Senhor, a Tua palavra é fiel e sobre ela nos movemos. E nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos a nossa nação para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe, vai em paz, em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Você que está em casa, irmão, recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.